Bom, vamos lá então, pessoal. Esse aqui é o nosso primeiro encontro da comunidade de enfermeiros do bem, encontro de enfermeiros auditores, e a gente vai discutir o tema hoje, qual é o papel do enfermeiro auditor. A Selma até falou, o pessoal falou, pô, Richard, mas logo nesse primeiro encontro você vai trazer um tema tão polêmico que já vai gerar briga, discussão. E eu falei, não, cara, para a gente começar a falar de auditoria, a gente tem que entender primeiro qual é a nossa função, a nossa atividade e até o que o COFEN diz, né? Eu tenho uma visão clara de que hoje nós somos vítimas de um sistema que foi mal estruturado durante anos, tanto na parte de negociações comerciais como de modelos remuneratórios. E a gente fica muitas vezes brigando por agulha, seringa e perde um pouco o olhar no nosso paciente. Então, eu queria trazer um pouco esta provocação para a gente começar a discutir qual é o verdadeiro papel do enfermeiro auditor. E um outro ponto importante também, que eu acho que uma das características de um bom enfermeiro auditor é que a gente consegue ali, a gente tem que ter a competência de saber negociar, ouvir a opinião do nosso colega, discutir sem entrar em confronto, né? Pode até existir um conflito ali, que você tem um ponto de vista ele outro, mas isso não pode virar um confronto. A gente tem que ter esses argumentos e saber ouvir e ter sempre o respeito com o nosso colega. Então, dito isso, dentro do nosso primeiro encontro, eu montei uma apresentação. Eu não sei se vocês estão conseguindo escrever aí no chat. Se vocês quiserem mandar também mensagens, eu vou lendo aqui. E aí a minha primeira pergunta aqui é se vocês assistiram aquele vídeo sobre a resolução do COFEN. Todo mundo assistiu? Tô vendo aí o Jorge, o Anderson, sim, né? O outro aí, vocês puderem Eu pôr ali assisti. se puderem colocar lá no chat os demais quem assistiu aí, porque acho que ele vai ser o ponto inicial da nossa discussão. Dando seguimento na apresentação aqui, deixa eu me apresentar primeiro, né? Coloquei um monte de logo aí, parece um carnaval, né? Mas é que eu estou nessa área já tem 25 anos, tá? E aí, do lado esquerdo, aqui são algumas empresas que eu trabalhei já como funcionário, como CLT. Então, eu comecei minha carreira lá em 98, lá na Sul América, na área de contas médicas e recursos de glosas, a época que não existia TIS, TUS e não existia enfermeiros auditores, né? A Sul América estava começando a fazer auditoria em alguns hospitais. Esses hospitais mandavam os seus processos em contas físicas ainda, tal. A gente tinha que ler aqueles contratos, pegar a tabela AMB e uma calculadora e fazer lá na mão o cálculo para ver se estava certo o valor do honorário ou não. Então, eu fiquei 3 anos lá na Sul América e foi onde eu aprendi a mexer com tabela MB, a entender contratos comerciais, algumas negociações. Fui chefe do recurso de glosas da Sul América. Saí da Sul América e fui para o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Trabalhei 10 anos no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, é um hospital grande em São Paulo, o pessoal deve conhecer. E pelo Oswaldo Cruz, eu ganhei a bolsa, eu fiz a minha faculdade de enfermagem, fiz a minha pós-graduação em auditoria e assumi algumas áreas dentro do Oswaldo Cruz. Então, fui chefe das auditorias do Oswaldo Cruz, tanto auditoria interna quanto auditoria externa, que é a contra-auditoria, recurso de glosa, e trabalhei muito tempo no Oswaldo Cruz também na área comercial, montando pacote, precificando e negociando tabelas com algumas operadoras. No final da época lá do Oswaldo Cruz, eu fui para a área de TI, implantar sistema, que era o TASI, acabei mudando de área. Fui para a maternidade São Luís, que foi adquirida pela Redditor, e fiquei 7 anos dentro da Redditor, onde eu trabalhei em mais de 17 hospitais da Redditor, em vários estados, em que a Redditor fazia aquisições de alguns hospitais, e eu entrava com um time de melhoria operacional para a gente arrumar sistema, atender. Dentro da Redditor também eu fui chefe da auditoria da unidade de São Luís e Itaim, a maior, né, maior unidade que tinha lá do grupo em termos de receita e faturamento. Fui para a Beneficência Portuguesa, fiquei um ano também como chefe do ciclo de recebíveis. Depois voltei para a Redditor, assumi uma diretoria de operações de uma regional em Brasília. Então, fui diretor de 4 hospitais da Redditor em Brasília. Saí da Redditor, fui para o Grupo Pátria Investimentos, é um fundo de investimentos que estava montando uma tese em oftalmologia, chama Opt, eram clínicas oftalmológicas, e eu fui como COO, e a gente
saiu de 10 para 70 clínicas, virou o maior grupo de oftalmologia da América Latina. Depois de 2 anos, eu fui para a Unity, era uma tese em oncologia, que a gente estava começando em 2018. Fiquei dois anos e meio também na Unity. A gente consolidou em 6 estados, 37 clínicas de oncologia, fui como CEO também, e a gente vendeu em 2021 para o grupo Oncoclínicas, teve que ir para o CAD, foi aprovado em 2022. E agora eu continuo na Oncoclínicas como diretor de operações, cuidando de algumas regionais e alguns hospitais. Fora isso, eu tenho uma empresa também, chama LHZ Consultoria, em que eu já realizei alguns trabalhos. Então, eu faço algumas consultorias para o fundo Quineia de Investimento, é um fundo do Banco Itaú. Sempre quando eles estão olhando o mercado de saúde, aquisições, compra de hospitais ou alguma outra tese de saúde, eu presto uma consultoria para esse grupo, olhando ali se faz sentido ou não. Com a LHZ Consultoria. Eu dou algumas aulas, então eu dava aula para Santa Casa de São Paulo em uma pós-graduação de enfermagem. Aqui em Brasília, no Sindicato Brasiliense de Hospitais, o curso de auditoria e de faturamento, eu que montei e dou esse curso aqui em Brasília. Já fiz algumas aulas para um outro grupo de auditores aí que algumas pessoas aqui eu sei que fazem parte, que é o grupo lá da Luciane, que é a Realidade Auditoria, e também presto consultoria para algumas empresas aí, GLG, GP, Specs, Alpha Science e Winning, que são empresas que elas fazem a ponte com alguns fundos de investimento internacionais e até nacionais, para tentar entender um pouco o cenário do mercado brasileiro, como que está, tendências. Geralmente são empresas de saúde listadas ali na Bolsa de Valor e que eles estão olhando, né, como está a tendência desse mercado. Então, eu faço algumas consultorias. E, por último, montei o projeto que a gente chama aqui Enfermeiros do Bem, que é para a gente tentar cada vez mais capacitar mais os nossos enfermeiros e que eu tenha mais enfermeiros líderes e gestores assumindo posições importantes dentro de grandes empresas, e só assim a gente vai conseguir valorizar mais a nossa enfermagem e ter força para a gente poder implantar algumas coisas. Então, tentei fazer uma apresentação breve aqui, mas o currículo é um pouco extenso. Hoje a gente teve aqui mais de 100 inscrições e eu coloquei lá depois qual era a cidade, estado. Então, talvez nesse encontro aqui já tem 30 pessoas online. É difícil você reunir 30 enfermeiros de vários estados, né? Nas nossas inscrições, teve inscrições de 47 municípios, 47 cidades e mais de 20 estados e Distrito Federal. Então, a gente tem gente do Brasil inteiro aqui, com opiniões diversas, com culturas diferentes, e que a gente tem que tentar, de alguma forma, aqui, alinhar a nossa auditoria e entender qual é o nosso papel, tá? E aí, orientações para a nossa primeira discussão aqui, né? Eu acho que o primeiro ponto é respeito entre os colegas. Somos todos enfermeiros aqui e a gente tem que se respeitar, né? Acho que é o primeiro ponto. Segundo, acho que é importante deixar o microfone fechado durante a reunião. Quem quiser comentar ou falar alguma coisa, basta levantar a mão aqui, que eu vou chamar. E aí, ao ser chamado, pode abrir a câmera, o microfone e se apresentar. Seja sucinto em seus comentários, né? Objetivo. Aceite outros pontos de vista. E o importante aqui é lembrar que estamos todos do mesmo lado. Estamos aqui pela nossa enfermagem, pela nossa profissão, e não para defender empresa A ou empresa B, seja hospital, seja operadora de saúde, né? Lembrando que o nosso foco aqui é defender o nosso paciente e garantir a melhor assistência para ele, seja o lado que você tiver, porque essas empresas, dos dois lados, a gente tem empresas sérias e tem empresas que são ligadas a fundos de investimentos e que vivem de margens e lucros financeiros, e às vezes esse interesse sobrepõe o melhor tratamento para o nosso paciente, tá? Próximos passos aqui, acho que esse é o nosso primeiro encontro, mas é a gente, entre vocês aqui,
a gente montar um grupo de coordenadores. Então, eu sei que a Selma, que está organizando e ajudando, eu sei que o Anderson é bem ativo também, para que a gente monte as próximas aulas, temas, e que vocês coordenem as próximas aulas, né? Para que a gente tenha ali, nesses nossos próximos encontros, mais temas para a gente discutir. A gente vai montar também aqui qual é a frequência desses nossos encontros. Então, vai ser quinzenal, vai ser mensal, e depois a gente começa a fazer quinzenal, dependendo quantidade de pessoas ali, engajamento que tiver. Quais atividades que esse grupo pode realizar? Então, eu já começo a pensar longe. Então, dependendo de algumas discussões e condutas, a gente poderia lá no futuro montar um manual de condutas do enfermeiros do bem, em que a gente faz algumas recomendações para alguns tipos de glosa ou de cobranças. Pô, quando tiver esta situação, deve-se pagar ou não? E aí a gente começa a criar algumas coisas e discutir, monta uma orientação aqui, e isso pode ser um balizador para algumas discussões de auditorias ali em um futuro. E o último é a gente trabalhar junto aqui em conjunto, criando coisas, né? Acho que a ideia do grupo aqui é essa, é a gente gerar network, trocar experiência e tentar fazer com que a nossa auditoria seja um pouco mais fluida e mais tranquila, né? A gente sabe que é um mercado que não é muito regulado, que tem muita gente curiosa que cai aqui de gaiato, né? Então, pô, acho que é importante a gente discutir alguns pontos. Dito isso, eu vou começar a passar aqui, então, a apresentação. Eu não vou passar ela inteira de novo, mas acho que o principal ponto aqui é qual é o papel do enfermeiro auditor. E eu peguei aqui, gente, o que que eu fiz? Eu peguei a resolução do COFEN, que é desse ano, tá? É de maio desse ano, a 720/2023. Ela veio para substituir uma resolução que era de 2001. Então, olha quanto estava defasada e desatualizada. A gente ficou 20 anos sem ter norma ali ou alguma outra discussão ou atualização. Por isso que a gente patinou tanto, né? Essa nova normatiza aqui, ela traz algumas coisas, essa resolução. Então, a gente vai começar a passar e discutir um pouquinho aqui. Eu tinha colocado alguns pontos importantes. Ela tem 4 páginas. Eu vou deixar o link depois. Lá no nosso canal do YouTube tem o link já. Mas o que que ela traz de pontos importantes aqui? Eu acho que o primeiro ponto que o COFEN fala é que, assim, uma dos nossos deveres aqui é promover a segurança assistencial e a satisfação do nosso paciente-cliente. Isso é importante, né? Acho que é um ponto para a gente discutir. Depois eu vou trazer alguns exemplos e alguns casos aqui. Ela fala também que a atividade de auditoria privativa do enfermeiro, a gente vê muitos hospitais colocando técnicos, faturistas, analistas para pegar e discutir conta. Eu, quando era enfermeiro auditor, eu me recusava a discutir conta com algum colega que não fosse enfermeiro, né? A gente tem que ter essa conduta porque para a gente valorizar a nossa profissão, né? E aí ela fala aqui que essa resolução ela substitui a resolução de 2021. Entre as atividades do enfermeiro auditor, ela diz aqui que enfermeiro auditor é aquele que tem o título de especialista em auditoria, fez a sua pós e foi lá no COFEN e deu entrada e tem o título de especialista. E o enfermeiro em auditoria é um enfermeiro generalista que não tem esse título, mas que pode sim atuar em auditoria se tiver a sua experiência e vivência, tá? Mas o enfermeiro auditor é aquele que tem o título de especialista. Fala aqui um pouquinho o que são as coisas privativas do enfermeiro, eu não vou passar agora, e aí fala aqui um pouquinho das atividades. Então, fala na atuação e elaboração de protocolos, indicadores assistenciais, isso é importante, né? Medidas de prevenção, barreiras instituídas para prevenção de danos durante a assistência. Então, este ponto é importante, gente. A gente, como auditor, a gente tem que garantir que este paciente, quando está sendo assistido, ele estão usando nele barreiras instituídas para a prevenção de danos durante
durante a assistência. Então, pô, né, ele está sendo bem cuidado, bem tratado, importante a gente olhar isso. Enfermeiro também tem que atuar na elaboração de contratos, adendos e pacotes. E aí aqui, gente, eu abro um parênteses, assim. Enfermeiro auditor pode atuar em várias áreas, em vários momentos, tá? Agora, a gente não pode misturar as coisas. Algo é você ser um enfermeiro auditor, que você trabalha numa área comercial, que você faz uma negociação de um contrato entre um prestador e uma operadora de saúde. Então, pô, você monta, faz análise, faz estudos, negocia, elabora o contrato. E a minha sugestão é sempre quando a gente for negociar algum contrato, para cada taxa acordada ou item, a gente deveria ter junto ali um guia de orientação falando quando eu posso cobrar aquilo e quando eu posso usar. E aí você consegue pegar e minimizar várias discussões em auditoria. Então, aquela taxa, acho que tem alguém com o microfone aberto. Então, aquela taxa ela está acordada por hora, por dia, por uso, em quais setores, quantas vezes ao dia. Se a gente tiver isso claro em um anexo, colocando quais as formas que eu posso cobrar essas taxas, a gente evita várias discussões. E o outro ponto é a contra-auditoria, que é onde a gente tem um momento de conflito e de negociação. Neste ponto, muitas vezes a gente, que não foi quem fez o contrato, quem acordou, quem negociou, quem montou aqueles protocolos, quem definiu regras de preço e valores, a gente começa a querer entrar em discussões que já estão escritas, assinadas e foram definidas. E aí a gente começa a querer mudar. Gente, assim, não é o momento, e aí que a gente gera várias coisas. Então a gente tem que voltar para dentro de casa, arrumar o contrato, rever algumas coisas, negociar melhor, para que lá na ponta a gente não discuta o que já está assinado e definido. Então, tem um ponto que eu sei que isso vai gerar algumas discussões aqui também. Importante também acessar os contratos e adendos pertinentes à instituição a ser auditada. Cansei de ver enfermeiros chegando em hospitais sem saber qual era o contrato e realizando auditoria e glosa linear, como ele auditava todas as outras instituições e operadoras. Não, gente, a gente tem acordo, cada hospital tem o seu contrato, você tem que ler. E a mesma coisa, né? Dentro de hospitais, desce um cara que trabalhava lá na área de UTI e amanhã ele virou enfermeiro auditor e começa a discutir coisas e defender sem saber contrato com aquela operadora, o que está escrito, o que está acordado. Então, gente, assim, a gente tem que ler os nossos contratos para a gente poder sentar e negociar o que está escrito ali, né? Aqui diz também de realizar visitas técnicas, então, enfermeiro auditor pode realizar visitas técnicas para avaliar estrutura física e qualidade de assistência. Eu sei que 80% quando a gente marca visita técnica, a gente quer olhar a padronização e o estoque daquela empresa para ver se o cara realmente tem o que ele cobra e tal. Então, são outras coisas, né? Eu acho que aqui, assim, a gente tem sim, pode agendar, pode olhar, é um direito nosso saber de padronização, de discutir. Eu sei que existem empresas sérias, mas existem empresas também que usam A e cobram B, e pô, se a gente tem alguma desconfiança, a gente tem que marcar para a gente olhar e a gente garantir que está sendo usado naquele paciente o que é de melhor e o que está sendo cobrado. Então, é importante sim, mas lembrando que o COFEN fala, as visitas técnicas são para estrutura física e qualidade de assistência, tá? E não para validar, fiscalizar estoque. Um outro ponto importante também, a gente pode visitar e entrevistar o paciente, podendo até examinar. Porém, isso tem que ser autorizado por ele ou por um representante legal, se ele tiver de UTI e tal. E importante que tenha assinado ali por escrito um termo de consentimento livre e esclarecido, tá? Pode acompanhar também presencialmente exames, cirurgia, desde que autorizado pelo paciente e pela instituição. Então, pô, tem que agendar, tem que marcar e tem que pedir autorização. Quem está falando isso, gente, é o COFEN, não sou eu, tá? Tá na normativa, né? Tá lá na resolução. Enfermeiro pode solicitar esclarecimentos para a equipe multiprofissional. Esse é um outro ponto importante também que eu já vi no nosso grupo algumas discussões.
eu estou questionando algo que foi o médico, que foi o físico, estão falando que eu não sou médico. Você pode questionar esclarecimento, sim, pra, a fim de evitar glosas e para você entender o que está acontecendo. Então, o enfermeiro, lendo o prontuário, ele pode questionar outras especialidades, tá? Não tem problema nenhum. Outras profissões. O enfermeiro pode pedir também os protocolos assistenciais desse prestador para pegar e avaliar. E aí aqui, por último, fala que ele tem um papel de educador, então ele tem que orientar todo mundo, trazer tal as áreas, né? Dentro de um hospital, ele tem que orientar todo mundo como anotar, como cobrar, como utilizar. E a gente fazia muito um ponto que era uma auditoria, não era só uma auditoria financeira, né? Era uma auditoria de qualidade. Então, pô, assim, vou dar alguns exemplos. Eu estou pegando e auditando o prontuário de um hospital grande que tem 20 alas. E eu percebo que numa ala, toda vez que eu vou pegar e auditar e um profissional vai fazer aquela punção venosa, ele usa 2 ou 3 gelcos. Toda vez. Pô, então assim, eu tenho que notificar a área de qualidade, voltar, retroalimentar, treinar este profissional para que você, porque ali eu estou tendo um problema assistencial, estou tendo um erro assistencial. E internamente, eu como enfermeiro auditor deste hospital, tenho obrigação de avisar o meu setor de qualidade e reciclar este colega profissional. E fazendo isso, a gente tinha alguns indicadores que, por exemplo, o índice de flebite, infecção de corrente sanguínea neste hospital, se você faz um trabalho desse, ele reduz. Então, tem um papel ali assistencial e de educação, porém, ele diz aqui que todas essas capacitações, treinamentos, desenvolvimentos, quem tem que fazer é o enfermeiro, porém, ele não pode repassar ou delegar a função que ele treinou e quem ele ensinou para que seja executado por técnicos auxiliares, auxiliares de contas ou qualquer outro profissional que não enfermeiro, tá? Dito isso, acabando a resolução aqui, eu aqui, esse material é do meu curso de auditores que eu tenho, né? Então, o que que eu enxergo como os principais papéis do enfermeiro auditor? Então, ele não é um mero contador de procedimentos, materiais e medicamentos. Ele tem que enxergar longe, ele tem que enxergar o paciente em toda a sua complexidade. Sempre quando você for, né, sempre quando eu fazia auditoria de algum prontuário, a primeira coisa que eu olho é por que que esse paciente entrou nessa instituição, porque, né, o que que ele tinha, e quando ele teve alta, se o problema dele foi solucionado. É a primeira coisa que a gente tem que olhar. Ele procurou o hospital porque estava com febre, gripe, tá, tudo bem. Então, ele foi medicado corretamente, foram pedidos os exames adequados, né? E ele foi liberado de alta ali. E aí, porque muitas vezes você olha, o paciente passou pela emergência, e aí é um pacote fechado e não pediram exame, não pediram nada, e no dia seguinte esse paciente volta grave interno, né? Então, pô, teve um erro assistencial ali. É algo que não foi feito nesse primeiro atendimento e que não foi diagnosticado e que talvez aí sim esse primeiro atendimento mereça uma glosa. Ou então falam, pô, por que que você não olhou e você não cuidou? Tô te pagando 2 vezes, o cara voltou. Então, assim, um dos pontos que a gente tem que olhar não é agulha, seringa. É por que que o paciente passou em atendimento e o problema dele foi resolvido? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, avaliar a qualidade da assistência de enfermagem prestada ao paciente, e contribuir para melhorar a qualidade do serviço prestado. Então, sempre olhando e apontando esses erros e corrigindo e mostrando para que cada vez mais tenha ali essa melhor qualidade prestada, né? Realizar análise desses prontuários, verificando a compatibilidade entre os cuidados prestados e os itens cobrados em conta hospitalar. Então, pô, tudo que esse paciente usou, que foi utilizado nele, está cobrado de forma correta, isso é importante. Ele não tem apenas a função de apontar falhas ou problemas, mas também de apontar sugestões e soluções. Educar os demais profissionais envolvidos na assistência e deve ser conhecedor desses processos assistenciais.
Então, para quem trabalha dentro de um hospital, até uma operadora de saúde, em vez de marcar visita técnica para olhar o estoque, marca visita técnica para conhecer a hemodinâmica, para conhecer o centro cirúrgico, para acompanhar um procedimento, olhar o que que usa, o que é aquele fluxo, o que é aquela torneira, o que é aquele item que você tem dúvida, que é um item novo que começou a cair em conta, por que estão pegando e cobrando aquilo, qual é a finalidade. Então é importante a gente conhecer esses processos assistenciais, né? Passar por alguns setores dentro do hospital, acompanhar alguns procedimentos para que a gente tenha conhecimento disso. Bom, sou o Richard aqui, deixa eu fechar a tela e aí vamos começar agora a bater um papo aí. E queria ouvir vocês, o que vocês acharam, questionamentos, dúvidas, discussões. Aí quem quiser fazer algum comentário pode levantar a mão que eu chamo aqui e a gente começa a conversar. Diga, Anderson. Se quiser se apresentar primeiro, e aí já pode explanar aí a sua visão, o seu ponto de vista. Vou puxar a fila, né? Que quando a gente fala. Boa noite, pessoal. Sou Anderson Teixeira, de São Paulo. Muita gente me conhece aí, tem rostinho conhecido aí, né? Andréia, obrigado por aceitar aí, Andréia, é uma excelente também auditora aí de São Paulo, bem conhecida, viu? Estou muito contente aí de vê-la aqui. Também fui enfermeiro auditor em algumas operadoras, passei também por seguradora, por medicina de grupo, né? Então, passei por nomes como Medial, Amil, Sul América também, a Sompo, né? E tive a sorte aí, profissionalmente, de atuar em várias áreas na área da saúde. Estão me ouvindo bem, gente? Em várias áreas da área da saúde. Então, também já fui faturista, já fui recurso de glosa, já fui recepção, já fui administrativo, já fui autorizador. Já me diverti bastante nas empresas que eu passei aí, né? A ideia do grupo, a gente vai ter que ter uma fala, um cuidado, porque tudo isso que o Richard falou, na verdade, o intuito, né, para quem está chegando agora, que aceitou o convite, os auditores que aceitaram o meu convite, né, que eu conheço, para a gente ajudar, na verdade, é voltado um pouco mais para quem está iniciando agora, né? Então, a gente vai ter que ter uma estratégia para poder orientar esse pessoal que está chegando. Então, as ideias das aulas realmente dar um pouco de base, né? Porque eu acho que o segredo do auditor está na base que ele tem. Hoje nós temos muitas bases, né? Além das tabelas, do contrato, temos legislação, temos o nosso Conselho Federal, temos leis, temos, enfim, né? Temos muita base. Às vezes são muitas informações, e aí o pessoal que está chegando agora, acredito que eles aceitaram o convite, mas a gente precisa ter isso, né? Eu acho que como auditor, todos nós iniciamos também, né? Tivemos nosso momento, lógico, foi o que o Richard falou, a gente veio de um outro tempo, né? Também sou do tempo antes da ANS, que era um pé de guerra aí, né? André sabe muito bem disso, a ANS favoreceu bastante nessas padronizações. Então, vocês que estão chegando estão num momento bem mais respaldados. A gente teve que construir isso ao longo do tempo, né? E a gente tem que tirar realmente essa cultura do auditor de contas médicas. Eu vejo no grupo muita pergunta sobre contas médicas, sobre auditoria de contas, sobre tabela MB, sobre CBHPM, sobre glosa. Então, hoje eu estava vendo no LinkedIn alguns auditores puxando essa responsabilidade. Não é para contas, né? A gente analisa realmente a prestação de serviço, a qualidade do serviço. E isso está fugindo um pouquinho por conta desse movimento aí financeiro, de lucro, de resultado, mas na verdade a gente acaba se perdendo aí nesse meio. Então, o que eu hoje falo para quem está chegando agora, para quem quer, né, entrar na auditoria, quem fez a pós-auditoria, você precisa realmente conhecer quem é você nesse cenário, né? Então, eu, por exemplo, quando eu vou auditar alguma conta, quando eu auditava no início da auditoria,
eu auditava uma conta com a ideia de que alguém iria me auditar, como se eu estivesse fazendo o procedimento. Então, quando eu pegava o prontuário que eu abria, para quem me pergunta, Anderson, o que eu faço? Como que eu audito? O que eu vou fazer? E eu estou perdido, eu arranjei entrei em uma oportunidade agora e eu não tenho experiência. Você audite como se você estivesse fazendo um procedimento. Então, quando você vê uma checagem, quando você vê um procedimento, por mais que você não domine, todos somos enfermeiros, todos temos a mesma graduação, né? Se é de pública, se é de particular, se é de faculdade essa ou aquela, a gente sempre fala que quem faz a faculdade é o aluno. Então, se você foi um aluno aplicado, se você, né, foi interessado em aprender, você tem um diploma que te garante que você é um profissional na mesma linha que todos nós. Então, quando você for auditar uma conta, como se você estivesse fazendo aquele procedimento, por mais que você não tenha domínio sobre aquilo, né? E você precisa se localizar, você precisa entender aquele prontuário à sua frente, ele tem um histórico, né? Ele veio de um histórico. Então, existem setores, existem fluxos, até que ele se apresente ali na sua frente para a auditoria. Esse fluxo você precisa conhecer. Então, nas aulas, eu quero muito trazer isso, né, para quem não conhece, o fluxo disso. Então, existe uma captação de um profissional, existe essa negociação de valores, existe um contrato firmado baseado em que órgão existe isso, esse atendimento desse beneficiário, né, desse cliente, desse paciente, ele está baseado em algumas regras, ele está baseado em padrão do hospital, ele está baseado em legislação. Você precisa ter essa base, você precisa conhecer isso, para que você saiba o que você está fazendo, né? Até a gente aí, para implicar um pouquinho aí com a Selma, né? Daquela afirmação de que o enfermeiro precisa do conhecimento técnico para ser um bom enfermeiro. Na verdade, você precisa ser um enfermeiro para buscar o conhecimento técnico, né? Você pode ser um auditor empenhado, um auditor que busque conhecimento, porque a gente não vai conseguir todo o conhecimento, né? Eu vejo aí, vou usar a Andréa como exemplo, que é minha referência aqui. A Andréa vai no hospital, ela não é nefro, mas tem que auditar hemodiálise. Ela não é onco, mas tem que auditar uma químio. Ela não tem especialidade em UTI, mas tem que auditar uma UTI. Então, a gente tem essas experiências, né? Você sabe o que é preconizado para o cuidado de um paciente. Então, a gente precisa trazer para esse pessoal que está chegando agora, tirar esse medo de que você não consegue. Você vai errar muito, né? Você vai aprender também errando, mas você tem profissionais para que você consulte, você tem protocolos para que você consulte, você tem aí o credenciamento, o contrato, você precisa entender do fluxo para que você se localize. Opa, quem sou eu hoje nesse processo de auditoria? Então, a gente vai se reunir, a gente vai conversar muito, a gente vai trocar experiência, né? Bastante, mas eu quero trazer esse incentivo para você que está chegando agora, para que você não tenha medo. Você consegue, porque nós passamos por isso, nós conseguimos, é divertido, é muito prazeroso, né? Você criar essa referência, e a gente tem histórias, todos os auditores aqui de experiência têm histórias que vocês, né, que a gente dá risada, a gente chora, mas que a gente consegue passar para você que, se você tiver interesse, se você for atrás da informação, você consegue desenvolver um bom trabalho aí. Logicamente que a parte financeira ela pega muito, né? Ela pesa muito, ela é muito cobrada por você ou fazer glosa ou evitar glosa. Mas é isso essa nova resolução traz, né? A gente tem um processo para liderar, um processo para organizar. A gente tem que prover educação, a gente tem que prover melhoria. Então, a gente tem que pegar isso que ela trouxe para poder a gente adequar a instituição, ou que é auditada, ou que a gente está, que a gente faz parte, para que transforme isso em algo bem interessante. Se eu puder trazer uma experiência, desculpa, a gente tomei gripadinho aí, né? Quando eu fui auditor de um hospital aqui em São Paulo, um grupo, né? Fiz um trabalho muito bom, né? A gente desenvolveu um trabalho muito bom com os gestores, a gente melhorou bastante isso.
eu sempre gosto de prover essa educação. Então, tinha um prontuário que tinha uma medicação caríssima, que é o Tazocin. Primeiro eu verifiquei, a medicação saiu da conta, saiu do estoque, tinha controle, né, hídrico lá do paciente no verso, mas a técnica da UTI ela não checou essa medicação. Então, peguei o prontuário, fui até a UTI, fiquei lá esperando, né, aquela correria, na enfermeira me receber, porque eu não conhecia a técnica. E aí essa técnica veio, né, ou posso te ajudar? Eu falei, eu precisaria falar com a técnica tal, fulano, porque ela não fez essa medicação aqui, essa medicação, valor de venda, na época era R$800. Eu preciso que ela me devolva esse Tazocin, né, porque não tem baixa no estoque, e são R$800, senão ela, né, pode ser descontada, e ela, né, regalou o olho, falou, mas sou eu. Falei, você? Então, você não fez esse Tazocin, então eu preciso que você me devolva o frasco, saber se está aqui, porque senão pode até descontar de você, né, esse paciente. Aí ela começou uma loucura, chamou as outras técnicas, você lembra desse paciente? Me apresentei como enfermeiro auditor do hospital, né, porque eles não me conheciam. Não, eu fiz essa medicação e foi aquela loucura, aquela briga. Enfermeira, tá vendo? Ele falou que eu fiz a medicação de fulano, você lembra? Eu fiz aquele dia, tava muito, e não sei quem faltou. E eu assim, olhando para a cara dela. E aí ela, não sei o que, enfermeira eu fiz. Falei, você não fez, ó. Mas é só um tique, não sei o que, blá, blá, blá. Aí eu falei assim, você tem uma caneta? Aí ela, tem, tá aqui uma caneta. E eu olhando assim para a cara dela e fiz assim, o prontuário. Aí ela olhou assim, aí ela parou de falar. Aí eu, agora você fez. Aí ela ficou sem ação, sabe? Aí eu, quantos milésimos de segundo eu demorei para fazer esse risquinho aqui? Por conta desse risquinho aqui, você estaria pagando, o hospital estaria recebendo uma glosa de R$800. Então, ela ficou assustada. As outras técnicas do lado, falei, quando vocês todos estão brigando, eu vi aí, mostrei onde que estava a evidência, você relatou, você fez aqui, o colega falou, teve checagem, mas o importante é esse risquinho aqui. Se você não der esse risquinho aqui, a auditora vai me glosar. E aí, daquele mês, eu não tive nenhuma glosa de medicação sem checar. Porque quando chegava o prontuário, eles falavam, tem uma caneta aí? Tem uma caneta aí? Tem uma caneta aí? E dava o tiquezinho. Então, prover educação é desde grandes coisas, né? Desde grandes movimentos, grandes relatórios, mas é o pessoal, para que a gente tenha sucesso e as pessoas conheçam que eu estou ali para que você tenha certeza, eu estou ali para garantir que a qualidade da assistência ela está sendo prestada. Se você, auditor, se a sua equipe não tiver essa certeza, então a gente tem que rever aí. Bacana, Anderson. Eu acho que um ponto importante que você comentou aqui para os colegas novos que estão começando todo mundo vai ter dúvida. A gente não sabe tudo. Então, mas eu acho que o mais importante é ter a humildade de perguntar. Só você questiona. Para que é isso? Como serve? Eu posso ver. Hoje existe o Google, gente. Jogar lá no Google, você aprende tudo, para que serve, onde usa, o que é o equipamento. Você consegue pegar o registro Anvisa daquilo, olhar a bula, ou a instrução daquele produto, para que é. Tem o vídeo do fabricante mostrando, usando 30 vezes. Pô, assim, só não aprende quem não vai atrás e não tem interesse. Então, não tenham medo de ter dúvida, tenham medo de não perguntar e de não ir atrás para conhecer. Diga, Selma, se quiser se apresentar também, acho que é importante. Está no mudo, Selma. Essa é a Aqui. frase mais dita do século nos últimos 3 anos. Você está no mudo. Ok. O meu nome é Selma, eu sou enfermeira há 28 anos e, por conta de uma situação pessoal, eu trabalhei em vários estados, em grandes hospitais, em pequenos hospitais, trabalhei bastante na parte assistencial e também trabalhei com auditoria. A auditoria eu fiz há acho que 25 anos atrás.
quando eu comecei na auditoria. Também eu iniciei o processo de auditoria em um hospital, quando eu estava trabalhando no centro cirúrgico. O médico que eu trabalhava, ele tinha o nome dele no Who's Who in the World. E eu percebi que a perda era muito grande. Era um hospital de referência numa cidade pequena e vinha pessoa de vários lugares. Ele tinha uma cadeira nos Estados Unidos em que ele dava aula, ele trazia as coisas de lá, usava produtos assim diferenciados e não tinha a cobrança. E eu que tinha ido de um grande hospital, meu marido tinha ido fazer uma residência naquele local, e eu comecei a organizar isso assim, como apenas como hábito do hospital grande que eu tinha trabalhado antes, e eu fui convidada para montar o serviço de auditoria naquele grande hospital, porém sem essa organização. Posteriormente fiquei na assistência também, porque meu marido ele mudava demais, e nos últimos 10 anos apenas é que eu fui para a auditoria. Eu tive uma experiência extremamente traumática numa operadora, que foi a falência dela. Eu conhecia os proprietários. Eu fui trabalhar nessa cidade pequena, uma outra cidade pequena, assim, por motivos pessoais, e também eu estava na assistência escondida, né? E aí me chamaram. Ah, soube que você é auditora? Eu falei, sim, porque a auditoria interna, ela tem bastante desafio, porque se você não tiver a diretoria do seu lado, você vai ter muita dificuldade em fazer, porque eu sou muito ligada à qualidade. Como eu falei, assim, eu trabalhei em muitos lugares, nunca aceitei trabalhar em um lugar que não fosse de ponta a nível de assistência. Nunca aceitei trabalhar em um lugar que não fossem honestos com relação à assistência, porque se eu fizesse isso, eu dava trabalho para a diretoria. Então, nesse aí, por exemplo, quando eu comecei lá, eu comecei dando trabalho para minha coordenadora. Tem muito trabalho e funcionava as coisas mal, e eu passei, eu olhei um paciente sendo mal atendido, eu falei, pode parar. E passou um tempo, eles me chamaram lá para auditoria. Conheci os proprietários, eu tive a angústia de eles terem me mandado no ano de 2020 eu participei somente de Covid. 2021 fui para Brasília. Era onde a gente estava com a maior perda, onde estava com o maior problema, e chegando lá eu tive algumas experiências assim bem angustiantes, no sentido assim de ver o dinheiro vazando e não conseguir estancar, mesmo com a minha tranquilidade de comunicação, minha facilidade, mesmo tendo sido assim tão bem recebida, que eu quis morar lá, em todos os hospitais. Isso que o Richard está falando foi uma situação que eu vivi, e eu consegui fazer muita economia, estando dentro do hospital, indo visitar o hospital, entendendo o que o colega estava dizendo. No caso, eu também falei com o médico, não só com o enfermeiro, e a minha frase era: doutor, não ficou muito claro para mim por que esse paciente está aqui, né? E aí, fui extremamente bem recebida, adorei, meus amigos, best friends. Porém,
apesar de tudo, eu tive a angústia de entender, porque eu ajudava na gestão do plano. Então, eles não eram desonestos. Os hospitais que eu fui, eu consegui entender as situações. Mesmo assim, eu vivi a situação de ver uma operadora falir. Mas, Sabe? Selma, eu acho que hoje um dos pontos importantes, e essa tecla que eu bato, a gente tá no meio de um sistema que foi mal construído o modelo de remuneração, de negociações, e que quem não é muito forte quebra, e vai quebrar muita gente. Né? A gente tem que entender isso, assim, o sistema foi construído errado, e aí ele continua sendo errado, e aí a gente começa a ter vários subterfúgios e formas de você tentar sobreviver. Então, assim, tanto hospital, eu vejo muito questionamento, pô, eu compro o item a R$ 1 e na Simpro custa 500, porque o modelo foi construído assim. Né? A diária custa R$ 150, o custo de uma diária é R$ 3.000, gente. A gente paga 150 e acha que está tudo certo. O cara não sobrevive com o preço de uma diária. Outra coisa é o seguinte: você vende um plano a R$ 200 ticket médio para poder competir com Rapvida e outros convênios e quer que o cara passe em atendimento no Albert Einstein e tenha tudo de melhor. Ele não vai ter. Não tem como. Não tem como você vender um plano a R$ 200 e achar que você vai pagar o sinistro para aquela operadora. Aí você para aquele hospital. Aí você começa a querer pegar e esfolar o cara. Então, assim, o sistema está desenhado e modelado errado. E a gente aqui é vítima que fica dos dois lados tentando brigar por sistema mal desenhado. Mas, enfim, acho que a Andrea também gostaria de falar. Se quiser se apresentar, Andrea, bem-vinda, viu? Grata. Meu nome é Andréia, sou auditora. Eu moro em Mogi das Cruzes, mas eu rodo São Paulo, Grande São Paulo. Quando a Selma fez a conta aí, quanto tempo ela está na área, eu peguei a calculadora aqui e fiz 34 anos, cara. Eu entrei como atendente de enfermagem. Enfim, em 89 eu já trabalhava como atendente de enfermagem. Então, assim, né? Tirando essa bagagem, experiência, assim, eu e o Anderson, a gente está falando, mas a gente já se pegou muito, tá? A convivência com o Anderson é punk, é em cima de contrato, é isso que vocês falaram. Enfim, eu quero, vou falar rápido, eu quero agregar nessa equipe, porque eu quero falar mais do comportamento. Eu tenho 10 anos de psiquiatria e saúde mental, e eu acho que cada ano que eu chorava, que eu não queria ficar na psiquiatria, eu percebia que eu estava sendo preparada para a auditoria. Porque assim, o difícil é você falar assim, não vou pagar esse equipe de BIC, beleza? Tá com soro puro. Aí o auditor lá falar, não vou aceitar, porque ele não está acostumado a aceitar o não. Então, assim, mais do que você glosar um equipo, é você saber entrar e sair de uma instituição. Então, assim, se vocês me derem oportunidade para falar de comportamento, eu acho que eu vou amar. Eu acho que eu sou a pessoa certa, Richard. Então, eu não vou tirar mais seu tempo, não. Só vendi meu peixe, né? Sempre já trabalhei em OS, né? Que foi na psiquiatria, Hospital Geral, em crise. E estou na auditoria já há 15 anos. E rodo, viu? Rodo São Paulo, Grande São Paulo, Bragança, eu não sei se tem alguém aí de Guarujá, Santos, São Vicente, o pessoal me conhece. Campinas, eu rodo. Então, foi um prazer estar aqui, né? Fui convidada pelo Anderson e quero fazer parte da sua equipe. Andréia, bacana, obrigado aí pela participação. E assim, acho que tem tudo a ver. Eu acho que o principal ponto aqui é isso, é a gente saber conversar, negociar, entender o outro lado, o ponto de vista e entender o que a gente está fazendo ali. De novo, a gente não está ali para defender a empresa A, para defender a empresa B. A gente está ali para olhar se foi prestada a assistência correta, se tinha necessidade, se usou, e tem que saber discutir. Tem que saber discutir, né? Um dos cursos que eu dou aqui em Brasília é exatamente esse de gestão de conflitos. Que é isso, cara, assim, né? A gente vive constantemente gestão de conflitos e, assim, um dos pontos que eu passo lá
é que o enfermeiro auditor acho que é um dos seres humanos mais resilientes que existe. Porque todo dia você é espremido, apertado, e você sai de lá, você tem que voltar para sua forma original. E amanhã você vai ser apertado, espremido e torto, você tem que voltar para sua forma original à noite, né? Então você é muito, né? Somos muito resilientes ali. Mas obrigado aí pela participação, apoio, e conto com você, sim. Diga, Anderson. Tá no mudo, tá no mudo. Ixi, acho que o Anderson acho que travou. E aí, Davi, tudo bem? Chegou? Consegui. Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente tem uma... eu tenho algumas experiências bem interessantes, né? Porque a gente tem que impor também, né? E é muito interessante, porque assim, a experiência quando você tem como auditado e como auditor, são dois cenários totalmente diferentes. Aquilo que eu falei no começo, você precisa saber quem é você ali naquele cenário, né? Então, quando você está do outro lado, eu tenho a sorte, a sorte de não ter sido enfermeiro assistencial. Então, eu fui glosas e curso de glossa, faturamento, para os colegas que estão chegando aí, né, os novatos, né? Eu fui glossa, faturamento, passei pelos trabalhos envolvidos, cheguei ao credenciamento. Quando eu cheguei no credenciamento, cuidei de contrato, relacionamento com operadora, negociava, eu não sabia o que estava negociando. Então, eu fiz a enfermagem porque o meu currículo era todo administrativo. Então, de repente, eu cheguei com uma técnica e aí eu fiz a pós também por uma empresa que eu trabalhei, um centro de diálise, e aí eu fiz uma pós e ele falou, você vai fazer uma pós algo que me interessa, você vai fazer nefrologia. Eu falei, eu não quero fazer nefrologia. Então, eu fiz a auditoria por conta desse trabalho do comercial. Então, houve situações que realmente, quando eu estava certo, baseado, é briga e você tem que impor. Se a pessoa fala, não vou pagar, não, você vai ter que pagar porque eu... Não, você não vai. Eu tive um caso, e os enfermeiros, eles sabem disso, né, os que me auditam, que um determinado hospital, ele veio com uma seringa para bomba de um RN. Trocentas seringas, e aí eu falei, olha, mas questionei a quantidade. Ele fez questão de trazer a enfermeira da neonatologia para me dar um banho, para acabar com a minha vida. Tudo bem. Esperei ela chegar, fiz o que o Richard falou, fui no pai, né, no Googlezinho e tal, puxei a ficha, e ela falou, me explicou, me deu um banho, não sabia nem o que ela estava falando. Mas aí eu falei, então tá bom, então, mas eu estou glosando todas as seringas. Por quê? Falei, aí eu virei meu telefone e falei, né? Porque essa seringa... não, eu perguntei para ele, qual bomba que você usa mesmo? Tal, você quer... Aí o enfermeiro, você quer ver a bomba tal também? Você quer ir lá ver qual bomba de fusão que tem? Falei, não, só queria saber qual que é. Eu falei, então estou glosando tudo, porque essa seringa não é compatível com a bomba que você tá. Calei todos eles, né? A ficha técnica da seringa não era compatível com a bomba que eles falaram que ele tinha. Ou seja, eles pegaram a seringa mais cara, justificou, que é aquilo que eu falei, né, na nossa discussão do grupo. Às vezes, a técnica, ela também vai contra a auditoria. Você tem muita técnica. E eu consegui glosar todas aquelas seringas, lógico que eu não glosei, porque foi feita com uma seringa tal, mas eu meiei ali, né, ficou bem adequado. Então, gente, são situações e situações que você precisa ter flexibilidade e ter a base, conforme eu falei com vocês, para que você tenha o seu argumento garantido ali e na briga você ganha. Legal. Bom, eu vi que o Davi entrou, vi o Thiago aí também, a Kelly, o Fernando. Pô, pessoal, se quiser fazer pergunta e comentar, fiquem à vontade, tá? Eu acho que um ponto importante aqui também, que eu queria gerar provocação, eu acho que a gente tem o foco errado, o viés errado. A gente olha muito os caras que estão gastando muito e usando coisas e preço, e a gente não faz nenhum relatório ou nada para mostrar os caras bons. Aqueles caras pô, que assim, que não tem infecção, que são justos, que têm um pacote adequado, que fazem um tratamento decente, que não abusam, para poder pegar e direcionar e valorizar e fazer esses caras crescerem, né? Acho que tem um ponto importante. A gente olha muito só a fraude, o errado, e não olha o bom, cara, e não valoriza e não faz nada de melhor pro bom. Ainda vai e glosa o bom, né? Assim, então tem alguns pontos para a gente começar a mexer e acho que apontar. E um ponto importante também para quem é auditor interno de
hospital e está começando agora, eu queria passar um olhar que a gente é doutrinado e olhado e educado a, cara, olha se está lá na conta, se não tem que justificar, tem que cobrar, tem que adotar, se não arranca, senão o cara vai glosar. E a gente deixa muitas vezes de olhar o que foi usado e não está sendo cobrado. E isso corre um rio de dinheiro, gente. Eu fiz trabalho em uma instituição já de padronização, de regras automáticas e coisas, em um grupo grande, e os caras deixavam de cobrar como grupo inteiro mais de 100 milhões de reais no ano. Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo aqui, tá? Bisturi elétrico. Tinha um hospital X que tinha uma taxa de bisturi elétrico e toda vez que usava bisturi elétrico tinha que usar uma placa neutra. E tinha que cobrar a placa neutra tal, lá na conta. Eu comecei a auditar, olhar, e eu tinha, no mês, 800 placas neutras dispensadas, saiu da farmácia, foram utilizadas neste paciente, e tinha cobrança de 300 taxas de bisturi. Esqueceram de cobrar 500. Pô, então fez-se uma regra automática, toda vez que dispensa uma placa de bisturi, automaticamente cai uma taxa de bisturi elétrico lá na conta, porque o uso é pertinente, você começa a acertar e recuperar. Por que que deixavam de cobrar? Porque a taxa de bisturi elétrica era manual. Alguém tinha que anotar, alguém tinha que ler, tinha que lançar. Então, eu queria trazer essas duas provocações e esses olhares, assim, para quem é auditor interno, quando for olhar o prontuário, tudo que usou no paciente tem que estar em conta e justificado. Para mais ou para menos está faltando, tem que incluir. E fazendo isso, gente, dentro de uma instituição hospitalar, é muito mais fácil você defender a vaga e a contratação de novos enfermeiros. Porque você mostra o custo de um enfermeiro olhando a conta e o quanto ele recupera de itens que iriam passar se ele não estivesse auditando, né? E o outro ponto, que era a outra provocação que eu fiz aqui, é isso, assim, vamos apontar aqueles caras que estão cometendo abusos e erros, mas vamos começar também a apontar aqueles caras que estão fazendo a boa prática, que estão trabalhando de forma correta. Bom, tem mais duas pessoas com a mão levantada aqui. Duas não, uma sou eu mesmo, né? A Silvia. Silvia, tudo bem? Se quiser abrir a câmera e se apresentar, fique à vontade. Oi, Richard, né? É Isso. assim que pronuncia o nome? Isso. Boa noite a todos. Me chamo Silvia, sou enfermeira. Não trabalho na área de auditoria, apesar de achar bem interessante, trabalho na assistência mesmo, mas eu achei o grupo bem interessante pelo aprendizado. Desculpa. Pelo aprendizado do lado de cá e o quanto a gente aprende com vocês aí do outro lado, né? Por isso que eu comentei que eu achei bem interessante a aulinha que você fez aí relacionado à legislação, né? Principalmente na parte de educação, né? Então, o quanto a gente pode educar e o quanto nós somos educados. Então, parabéns aí pela iniciativa do grupo, do trabalho, eu achei bem importante e foi um dos grupos que eu quis permanecer, né? Porque hoje a gente está correndo de grupo, porque a gente tem 1 milhão de grupo no celular, mas foi um dos grupos que eu fiz questão de me manter participando pelo aprendizado. Tá? Então, eu estou bem feliz aí de estar no grupo e de estar vendo essa ação aí, de ter essa troca, esse network aí de aprendizado. Eu tenho, na verdade, duas dúvidas. Uma corrobora com o que você trouxe agora, né? Até como provocação, que é com relação a essa questão da justificativa, né? Que tem que estar prescrito e justificado. Se essa justificativa, ela poderia ser uma justificativa dentro mesmo da prescrição médica, né? Justificando por que isso está sendo prescrito, médica ou de enfermagem, se tratando aí um pouco da parte de curativos. E a segunda pergunta, que também seria uma questão de dúvida mesmo, é com relação à prevenção. O que hoje vocês, auditores, né, e os convênios, né, se pensam em relação? Porque o que a gente escuta muito é de que não se paga prevenção, né? Se paga somente a lesão, né?
e o quanto isso é caro, tanto para o hospital, é oneroso para o hospital, é oneroso para o convênio, e é oneroso para o paciente, né? Porque pode mudar o desfecho. Então, a gente trabalha hoje para a prevenção mesmo, né? O que se vem discutindo aí a esse nível aí na experiência de vocês? Obrigada. Bom, eu acho que desses dois pontos, fechando o primeiro ponto aqui, sobre a evolução dos curativos, o que o COFEN diz e o que é a atribuição do enfermeiro assistencial. Toda assistência prestada ao paciente com procedimentos realizados, ele tem que evoluir o que ele fez, o que ele utilizou, na data e no horário correto, colocando carimbo, o registro dele, o nome e tal. Então, isso faz parte da atribuição e atividade dele, e isso serve para proteger o próprio enfermeiro, caso, por exemplo, aquele paciente tenha algum óbito, alguma infecção, e esse prontuário vá para algum processo jurídico. Você vai estar respaldado e resguardado de que você fez toda a assistência de forma correta e utilizou. Então, assim, precisa estar escrito, evoluído e anotado. Sim, isso faz parte da atividade do colega enfermeiro. Quanto à parte de prevenção, isso é uma discussão eterna e, assim, mais uma vez, não é obrigatório pagar, então não se paga por questão de custos. Mas eu nunca vi um estudo ou uma análise que mostra a economia financeira. Pega-se 100 pacientes e faz a prevenção e mostra quanto foi evitado de custo contra 100 pacientes que você não fez a prevenção. Se a gente começar a montar esses estudos e isso, talvez a gente consiga defender e pagar a prevenção, sim. É importante ter a prevenção, mas infelizmente segue-se essas regras e muitas vezes não é pago. Eu queria usar um exemplo aqui. Tem mais ou menos uns 40 dias, eu fui em um evento da indústria em Florianópolis e estava lá o CEO do grupo AC Camargo, Dr. Vitor, o médico. Tava ele discutindo com um dos diretores do Bradesco, tá? Então, imagino, presidente de um hospital discutindo com o diretor nacional de uma operadora. E o que o Dr. Vitor colocou, e eu achei que ele foi muito feliz nas palavras dele, foi que, assim, o Bradesco tinha montado um pacote para uma cirurgia de colo retal, tal, lá uma cirurgia X, e aí esse pacote tinha 2 dias de internação. Só que se o paciente tivesse uma fístula, ele fica entre 7 e 15 dias internado. Ele evolui, tem outros problemas e tal. E aí o Bradesco fala, cara, isso aí é problema seu. O pacote está incluso ali e tal. E aí o que o Dr. Vitor trouxe foi um estudo falando o seguinte, falando, AC Camargo, eu não gero câncer. Eu recebo pacientes com câncer para eu pegar e operar. Eu fiz, nos últimos 2 anos, 169 procedimentos de colo retal, com esse mesmo médico. Esse médico teve 10 complicações, que o paciente abriu fístula, e teve 159 que não. Imperícia médica? Não, cara, o médico é um puta cara renomado aí e tal. Os estudos dizem que paciente obeso, ele tem 6 vezes mais chance de ter uma fístula do que um paciente não obeso. Paciente tabagista tem 5 vezes mais chance de ter uma fístula do que um paciente não tabagista. Um paciente alcoólatra tem 6 vezes mais chance de ter uma fístula do que um paciente não alcoólatra, e um paciente hipertenso tem X vezes mais de ter. E aí, muitas vezes, você, Bradesco, manda para hospital, operar um cara obeso, fumante, tabagista, hipertenso, e eu tenho que pegar e garantir que ele não vai ter a fístula, você não está cuidando dele. Você não está fazendo com esse cara prevenção e atenção primária. Você está me entregando ele ruim para o sistema. E eu tenho que pagar a conta? Então, assim, eu acho que é isso, mas eu acho que o mercado está mudando e cada vez mais a gente está trabalhando e fortalecendo a atenção primária, prevenção, começando a mudar este olhar
porque a gente percebeu que se o paciente chegar até o hospital, a conta estoura. A gente tem que garantir que ele não chegue até o hospital. Tenho que cuidar desse cara antes. Eu tenho que deixar minha carteira o mais saudável possível. Diga, Anderson. Eu entendi a pergunta da Silvia de uma outra, interpretei de outra forma, uma resposta de outra forma, né? E aí é hora da gente provocar, né? Eu discordo dessa parte de que não há pagamento de prevenção, tá? E o profissional que atua, Silvia, nessa área, e aí os colegas, né, me confirmam, é exatamente o enfermeiro auditor concorrente, é o que vai no hospital, é o que vai prover auditoria enquanto o paciente está internado. Então, existe um profissional auditor que ele vai avaliar esse paciente quando ele está internado. O que a gente tem que diferenciar são insumos que estão dentro da diária, que eu não pago exatamente porque ele compreende esse serviço de cuidados de enfermagem. Então, a gente tem que saber interpretar nessa sua pergunta qual que é a situação que se traz. Porque, por exemplo, se você prescreve, né, e é do enfermeiro realmente, se o hospital tem uma comissão, se eu como enfermeiro auditor interno, eu preciso separar porque às vezes eu falo de um lado, depois eu estou de outro, então vou tentar explicar. Se eu sou auditor interno, sou enfermeiro, eu tenho que prover o cuidado daquele paciente de prevenção de úlcera de pressão, por exemplo, né? Então, existem insumos que eu posso utilizar, mas que eu não vou cobrar em conta. Mas eu não posso deixar de utilizar. Então, tem que se levar em consideração... Por que você não vai cobrar em conta? Alguns estão dentro da diária, alguns o convênio não dá direito. O convênio não dá direito, é isso, ele não paga prevenção. Isso, ele não Esse paga, é o problema. De alguma forma ele compensa, mas assim, eu preciso proteger essa pele, eu preciso, não. Entendeu? Mas utilizar são duas algo você tem que utilizar. Algo então, isso não vai ser coberto pela operadora, assim, né? Uma coisa é você não poder cobrar. Outra coisa é você não utilizar porque você não vai poder cobrar. Então, às vezes, é uma informação entre o assistencial e o comercial. Então, por exemplo, vamos dizer assim, eu já tive caso de tomografia dentro do pacote, negociei um pacote de pronto-socorro tomografia. Já tive, lá, que eu cheguei uma vez na recepção para fazer uma visita, não, esse convênio não pode fazer auditoria porque está no pacote. Opa, como é que é? Então, assim, tem que se ter um cuidado de falar, não, eles não pagam, a prevenção paga. Tem convênio que paga, né? Tem convênio que você precisa justificar. Eu tenho uma comissão de curativo, eu tenho um protocolo de prevenção, eu tenho um reloginho para troca desse paciente, eu justifico determinado procedimento, determinado insumo, com o quadro do paciente. Então, assim, prevenção se paga. O que precisa saber, o que está padronizado e no contrato o que a gente tem. A gente tem, por exemplo, a maioria dos convênios autogestões, né? Autogestão, públicos, eles costumam colocar tudo isso dentro. Mas ele também não paga lençol. E eu utilizo o lençol. Algum convênio paga lençol? Não paga. Algum convênio paga lavanderia? Não paga. Mas está lá o lençol bonitinho, está a toalha de banho. Tá. Então, tem que ter um cuidado, entendeu? Para saber o que é não pagar a prevenção. Quando essa conta chega para o enfermeiro pós, né? O enfermeiro de conta, ele vai ver, não, isso aqui foi utilizado por isso, ele vai ver o contrato. Então, não, assim, ó, então vamos lá, eu acho assim, só para esclarecer os pontos de vista aqui. Eu acho que tem que usar independente se o convênio paga ou não. Isso daqui, né, é indiscutível e acho que eu não tinha colocado de não utilizar. Tem que utilizar e tem que fazer e tem que tratar. Sim, existem vários convênios e em vários hospitais esse item, quando o paciente chega e assina o termo, já é avisado para ele no momento da internação. A sua operadora não cobre, porque ela não é... Então, vamos lá, vamos corrigir. Ela não é obrigada a cobrir prevenção para curativos, Dersane, essas coisas. E aí algumas, por entender que tem benefício, acordam, colocam em diária, cobram, pagam, mas existem algumas que realmente elas não pagam porque não é obrigatório, infelizmente. Mas tá certo, né? Acho que é isso, cara. Eu concordo com você. Complementar. O que a gente precisa
prestar essa educação é exatamente essa, né? Assim, ter uma comissão, seguir essa comissão. Eu participei, né, de algumas comissões por exemplo, material não é padronizado pelo almoxarifado, então você chegar numa auditoria de um hospital, você vai auditar um hospital, e você fala, não, essa aqui é o padrão do hospital, igual a gente viu lá a questão do colega lá da agulhazinha lá, hoje um determinado curativo para prevenção de um óleo, enfim. É prevenção porque é o que o almoxarifado compra. Não existe isso. A padronização não é do almoxarifado, não é o padrão de compra. A padronização, ela segue uma regra. Então, a enfermagem tem que padronizar. Se vai utilizar determinada coisa, então você me mostra um protocolo, como diz aí, né, a resolução. Aí você tem que pagar aquilo. Isso é indiscutível. Você só não vai pagar se no contrato ele não permitir a cobrança. É isso, Tudo correto. bem? Diga, Selma. Deixa eu só baixar minha mãozinha aqui. Bom, eu sou especialista em saúde da família. E por uma dessas situações, eu tive Selma, que deixa eu só ficar... aproveitar o gancho antes que eu esqueça. Eu estou ouvindo aqui, mas eu não sei se todos sabem, a comunidade de Enfermeiros do Bem. Assim como a gente tem o grupo de enfermeiros auditores, a gente tem grupo de outras especialidades. E a gente tem o nosso grupo mais ativo, a gente tem um grupo de lesões e pele, que tem mais de 405 colegas enfermeiros, estomaterapeutas, e diariamente eles discutem casos, coberturas, curativos, postam fotos e trabalham lá, e é um grupo muito ativo. Maravilhoso. Então assim, quem tiver interesse aqui se aprofundar em lesões e pele, estão convidados para entrar nesse grupo também. Desculpa te cortar, Selma. Imagina. Então, eu estive no paralelo. Nesse período, eu sempre trabalhei muito. Eu tive a sorte de trabalhar na atenção básica junto com a UTI. E, por acaso, eu vi que a área em que tinha atenção básica, que era tão somente a orientação sobre o que deve se alimentar, porque eu estava lá e eu via, né? Fazia parte também do grupo de gerentes da atenção básica, além de ser enfermeiro. E eu vi que na UTI, ali eram era a área em que não tinha atenção básica, era o que mais tinha paciente de doenças cérebro-cardiovasculares. Bom, com essa experiência que eu tive, quando eu fui para fazer a concorrente, eu fui fazer a visita aos pacientes. Então, eu descobri algumas coisas assim, que é até pensando nisso que eu coloquei, que eu fiz aquelas colocações e fiquei te provocando, Anderson, sobre a importância assim, de você ter um conhecimento. Por exemplo, quando eu fazia as visitas, eu via assim, que a operadora, na verdade, dificultava o contato dela com os pacientes. Com essa dificuldade que tinha, esses pacientes abriam NIP. E aí, aumentava o custo dela, ela tinha que pagar, na verdade, o que a pessoa ela ficou irritada, porque ela simplesmente não conseguiu a resposta que ela tinha. Outra coisa, tinha um hospital que a operadora tinha, assim, eram pessoas que eram muito simpáticos com a operadora, sempre muito gentis. E eu tenho comigo alguma resistência a pessoas simpáticas demais, sabe? E quando eu cheguei lá, eu descobri ali uma fábrica de dinheiro. Por quê? Ali, eles não sabiam antes, mas isso eu descobri fazendo a visita. Por isso que, assim, a visita, a gente é muito preso a uma auditoria de conectores e equipos, tá? Mas a grande economia que eu consegui fazer, muita economia mesmo, você não faz ideia de quanto. Sim, chegando lá, eu descobri que no PS tinha
tinha várias especialidades, e ali, cada especialidade, ela era autônoma. Então, ele entrava ali, e dali ele chamava para as cirurgias de emergência. Ó, vai ter que fazer uma litotripsia de urgência. É o quê? É isso. E paciente em carência. Ah, não, mas ele precisa de fazer. Eles eram independentes, e isso não estava no contrato e a gente não sabia. Assinou com o hospital, só que assim, maternidade, a médica pegava a pessoa, estava em carência, sabia que estava em carência, e ela orientava a judicializar. Entendeu? Então, esse era o lugar bom que eles tinham. E aí, numa dessas visitas que eu fui fazendo, eu fiz a visita com uma paciente que ela tinha um problema no fígado, que eles falaram, ai, será que é ameba? Será que não é? Um risco de fazer biópsia, por fim, liberaram a senhora daquele hospital. E aí, eu descobri, 20 dias depois, essa senhora foi para outro hospital. E lá tinha eu sou apaixonada por quem atende com qualidade, como eu já falei, né? Então, assim, muitas vezes a minha operadora tinha dito, não vou pagar isso. E eu dizia assim, não, mas isso aí é justo sim, porque foi assim, assado, nananã, 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 nananã. Ela falava, mas então isso não ficou claro para mim, pelo que ele escreveu. Então, ela pagava. E acontecia, por exemplo, de o paciente estar na UTI, porque tinha muita UTI, era pós-Covid, tinha assim, uns 5 andares de UTI, era Covid, e eles não quiseram colocar na ala, porque tinha menos alas, e não queria contaminar os funcionários. O que eu fazia? Eu ia falar com o auditor do hospital. Ô, amigo, entendi aqui a sua situação. Ou então, quando tinha algum erro, eu ia falar com o auditor do hospital, amigo, descobri essa situação assim, o que a gente pode fazer? E o que acontecia? Com essa situação, eu conseguia que, quando eu chegava, eles me passavam preços melhores, OPMS com desconto, sabe? Com essa parceria de não querer furar o olho, foi assim, mas essa senhora, qual era a situação dessa senhora que não saía do hospital? Eles não fizeram uma busca e essa paciente estava com câncer no fígado. Porque ela vivia lá naquele primeiro hospital, simpático, 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 mas o interesse dele era o quê? Comercial. Era um hospital puramente comercial. E assim, foi doloroso ver essa senhora. Às vezes, o barato é caro e o caro é barato. A gente fica bastante preso, a gente fica muito preso a detalhes. Quando você sai do seu espaço e você vai para um hospital, não de maneira arrogante, dizendo, eu tenho a caneta, porque ele vai furar o seu olho em algum momento. Quando você vai como um parceiro, amigo, eu respeito a sua situação. E a frase que eu mais usei foi, não ficou claro para mim por que esse paciente está na UTI. Ou então a outra frase é, o que ele está fazendo aqui, ele pode fazer no andar? Eu acho que é por isso que eles faliram, né? Acho que é por isso que eles faliram. Porque se você não tem um enfermeiro de regulação, você não consegue. Isso não é um trabalho, né? Isso é um trabalho da equipe de regulação para ver isso. E aí você faz o seu relatório e passa para que eles resolverem, porque pode descredenciar, tem uma série de coisas que pode fazer de reorientação, chamar para reunião e colocar um freio nisso, senão acontece com a sua operadora. Você só vai saber disso, o que eu quero dizer é se você estiver no campo. Eu cheguei no final,
Eu fui para o campo, naquela outra cidade, porque onde eu morava não tinha isso. Eu fui para outra cidade, que era onde tinham os piores contratos. Os contratos eram contratos que era... Tipo assim, tinha o que a ANS manda ter no contrato, mas não dava respaldo para a parte técnica. Fazer as glosas, entendeu? Então, por exemplo, o paciente ficava... O setor comercial de lá era muito ruim. Mas, não, posso dizer para você que eu fiz bastante... Eu fui para lá para eu entender qual era a situação, mas eu cheguei tarde demais. Sabe? O que eu posso dizer para você é que, assim, vi muitas coisas e mudei muito meu conceito de auditoria, sabe? Você consegue negociar melhor e você consegue ver as coisas de outro ângulo quando você está lá, entendeu? Você consegue prevenir doenças quando você faz uma boa auditoria e você consegue entender não só os erros que estão do hospital, mas você consegue ver os erros da sua operadora para você mandar um relatório interno para eles melhorarem essa situação, para poderem atuar melhor. Eu acho que um ponto importante, Sam, acho que é exatamente isso. Assim, acho que a auditoria, porque, de novo, né, a gente está falando de várias fases da auditoria aqui. Existe auditoria concorrente, existe auditoria que passa a visita para olhar pacientes, mas geralmente isso é feito por um médico. Tem médicos que passam visita, discutem casos, condutas, mas existem enfermeiros que olham também e que pode olhar, inclusive para fazer pedido de home care, outras coisas. E aí acho que assim, em qualquer uma dessas fases, se você percebe alguma coisa boa, é exatamente isso. Você tem que fazer um relatório, mostrar coisas boas e coisas ruins. Você tem que evidenciar e tem que mostrar para poder analisar e tentar estimular as boas práticas. O que eu queria passar aqui, pessoal? Já são 8h30, né? A gente estava pensando em parar em torno das 9h, mas parar um pouquinho antes para passar as últimas considerações e tal. Eu sei que tem muita gente aqui entrando e está rotativo. Eu olhei, estava 40 pessoas, tem 34, 36. Então, eu queria que quem não participou e não falou ainda, pode falar, participar, entrem. Acho que é a chance de vocês se apresentarem. Eu vi que o Tiago levantou a mão. Tiago, a palavra é sua. Vamos lá. Quiser abrir a câmera e se apresentar. Opa, boa noite a todos. Meu nome é Thiago Castro. Trabalhei muitos anos com meu ilustre aí amigo Richard La Rosa, ele é nosso mentor, mestre, mas o tempo que eu tive com ele aí eu pude aprender bastante. Estou desde 2012 na profissão, na área, né? Sou enfermeiro auditor. Tive a oportunidade de atuar tanto na auditoria quanto na parte de gerência de faturamento, na parte comercial em outros hospitais. E o que eu percebo é assim, a falta de interação entre as áreas é muito grande. Quanto a isso, com a ajuda do Richard e de outras pessoas que estão aqui no grupo, como a Kelly, nós montamos aí uma câmara técnica, né, para estar discutindo junto com a enfermagem. Toda semana, a cada 15 dias, a gente tinha uma reunião baseada no que a operadora glosava. E isso diminuiu consideravelmente as glosas dos hospitais, e também a gente apresentava estudos técnicos para as operadoras, que muitas vezes as operadoras de saúde não sabem nem o que está sendo glosado, porque o auditor ele é contratado, e o auditor ele não passa para a operadora aquele que ele está glosando. No contrato, a operadora fala que vai pagar, porque a maioria dos contratos está escrito Brasíndice e Simpro. E lá não especifica, ó, eu pago prevenção, eu pago curativo X, Y, Z. Não, ele preza com que esteja anotado, né, que esteja registrado. E muitas vezes não é registrado. E essa interação tem que existir. O auditor ele precisa ter o contato com a assistência de enfermagem. A assistência de enfermagem tem que entender o que está acontecendo de glosa e começar a registrar, começar a checar, começar a interagir entre as áreas, porque muitas vezes o gestor
ele recebe a informação e não passa para a enfermagem, e acaba que a culpa fica para o auditor, que está ali tentando fazer uma contraditoria. E muitas vezes não é falta de interação, é falta de diálogo, é falta de registro, que a maioria das operadoras não pagam por falta de registro. E outra coisa importante é sempre colocar o comercial também para estar interagindo entre as áreas. O auditor em contato com o comercial e faturamento, para que eles entendam o que precisa colocar, o que precisa implementar no contrato, um termo aditivo, para que aquele item que antes era glosado, apresentar para o operador, olha, esse item é essencial para o paciente, para a prevenção, mas vai evitar que ele se agrave, ele adquira uma lesão, e então isso tudo precisa ser conversado, que a operadora de saúde é a última instância, e a maioria das vezes ela não sabe o que de fato acontece na assistência e muito menos na auditoria. O que chega para ela é um relatório, olha, tanto de glosa, porque eles querem bater meta. A auditoria ela é contratada para diminuir os custos, mas muitas vezes a operadora de saúde não sabe o que aquele auditor está glosando, que para ele quer bater uma meta. Mas cabe ao hospital e às unidades estarem em contato direto com a operadora e apontar o que está acontecendo. Não é uma denúncia, é um diálogo. E tentar amenizar essa situação. E apontando isso, o Richard já participou de várias reuniões comigo, né? E a gente conseguiu diminuir, rebater muitas glosas que eram acometidas antes, apresentando estudos técnicos, apresentando à operadora a importância do uso daquele material, daquele insumo. Então, esses tipos de discussões devem ser pautadas não só uma vez por mês, mas semanalmente, quinzenalmente, entre os diretores, entre assistência, entre comercial, faturamento e auditoria. Com isso, a gente consegue aí minimizar essas questões de impasses entre as duas partes. É isso aí. Tiago, obrigado pelas palavras aí, pô, legal. Que bom que você está pegando e participando. O Tiago agora está em outro nível, ele é um bombeiro agora, deixou a profissão e está trabalhando aí, salvando vidas de uma outra forma, né, Tiago? O Tiago, quando a gente montou a nossa Câmara Técnica, ele foi o presidente da nossa Câmara Técnica. E aí, pô, bem lembrado esse episódio aí, Tiago. A gente pegou os 50 principais itens mais glosados e a gente foi entender por que eu estava usando e cobrando aquilo e se tinha justificativo ou não e se ele estava sendo glosado. E é importante falar, Tiago, que teve muitos itens que a gente olhou que realmente era desnecessário e parou de cobrar. Chamou a empresa e falou, cara, a gente cobra errado, não precisa usar, vamos parar, a gente não consegue defender, não tem justificativa. A gente olhou, não tem estudo que mostre. Então, agora, aqueles que tinham indicação melhora, a gente montou esses pareceres junto com o comercial, junto com a equipe médica, físio, e a gente foi em todas as operadoras para assinar acordo falando para cada um desses itens, a gente vai usar nessas situações, baseado nesse parecer e nesses protocolos, e a gente melhorou muito as nossas glosas, né? Teve alguns dias que a gente teve que sair acompanhado com segurança, né, Tiago? Mas de resto deu tudo certo. Obrigado, viu, Tiago? Eu que agradeço. Irlaine levantou a mão, se quiser se apresentar também, abrir a câmera, fica à vontade, Irlaine. Depois tem o Davi também. Olá, boa noite. Boa noite. Estão escutando bem? Sim. Tá, sim, agora. Sou enfermeira auditora, eu sou do interior do Pará. Vou fazer um resumo para ver se fica claro para algumas pessoas. A auditoria aqui no interior do Pará começou recente, em 2019. As auditorias de contas, né, auditoria em loco aqui, auditoria concorrente, começaram no período de 2019. E de lá para cá, eu cheguei aqui em 2020 e comecei a atuar numa operadora. Na verdade, comecei a ser auditora interna, né? Eu só auditava UTI e passei para uma operadora. Tive grandes desafios, muitos, né? E aonde eu quis chegar? Eu vi que a Andréia estava falando, né? E gostei muito das palavras da Andréia. Hoje, Irlane está afastada, né, por motivo de saúde mental, devido a várias situações de decorrência do trabalho,
e ver o quanto que a nossa área ela está muito vulnerável, né? Muito vulnerável. Eu digo que de 14 anos de formada, né, trabalhando na área, na assistência, já trabalhei, já passei na atenção primária, depois da atenção primária fui para assistencial, fui trabalhar a nível hospitalar, e tem há uns 3 anos que eu estou na auditoria, recente, eu estou um bebê na auditoria, eu pude perceber essa questão da vulnerabilidade que a gente tem, e o quanto que ainda tem a crescer a auditoria em todo o Brasil, em todo o Brasil. E em muitos aspectos, né? Em muitos aspectos. Quando eu cheguei, eu peguei checagens absurdas aqui. Muitas coisas, tudo muito absurdo, né? E aí tem um outro problema aqui. Nós não temos um colega a nível técnico, um enfermeiro auditor em algumas instituições que a gente faz auditoria. Então, você já imagina como é difícil. Se já é difícil, né, você auditar, né, e ter um colega para diálogo, para dialogar certas situações, ou quando você não tem, né? Quando você não tem esse colega que você pode orientar, ser aquele auditor, como se diz, acessível, né? De orientar, né? Do acordo que se tem. Quando você não tem colegas, e como é que a gente faz? Né? Então, houveram muitas situações muito sérias em decorrência à falta de diálogo, porque eu não tinha essa outra pessoa para dialogar, né? E aí foi se intensificando, certas situações foram se intensificando, mesmo apresentando relatório, mesmo apresentando... E chegou ao ponto de me afastar. Olha só, e assim, sério, Richard, Anderson, eu resolvi aparecer e me apresentar porque eu amo ser enfermeira, né? Eu digo que a enfermagem me escolheu sério, não por amor, né? Não tem essa por amor. Eu estudei 5 anos, eu me capacitei, eu fiz 2 pós, todos os dias eu estudo porque eu amo estudar, e é por isso que eu resolvi me apresentar para vocês, porque eu amo estudar, né? Eu estou afastada do meu trabalho por questão de saúde mental, mas eu resolvi participar porque eu acho que é engrandecedor o que vocês podem estar dividindo comigo e vice-versa. Né? Nesse pequena cidade que eu me encontro, é uma troca muito gostosa, né? E eu estou aqui realmente disposta a entrar no grupo e aprender também, né? Pedir um socorro Legal. quando for necessário. Orlane, acho que assim... Eu estou passando por esse processo, né, do afastamento. É novo para mim, porque pela primeira vez em 14 anos eu tive que me afastar, né? Enfim, mas eu precisava conhecer vocês e precisava compartilhar, e necessitava compartilhar isso. Ótimo. Agradeço o seu depoimento aí, a sua participação. Conto com você do nosso grupo e acho que o mais mágico aqui é isso, né? A gente conseguir abranger e alcançar o Brasil inteiro aí e entender as realidades de cada lugar, né? Então, quem audita em grandes centros nem imagina que algumas coisas acontecem ou o que roda nesses hospitais mais afastados e em cidades menores, né? Então, acho que é muito, muito legal o seu ponto de vista aí e conte com a gente para trocar experiência, aprender coisas novas aí. Estamos juntos, tá? Quer falar, Davi? Manda aí, depois tem o Anderson também. Beleza. Boa noite, pessoal. Bom, primeiro parabenizar o Richard, né, pela iniciativa. Eu acho que falta isso para a gente, né? Acho que a enfermagem, né, ela sofre muito porque falta união mesmo dos profissionais, né? A gente é uma classe desunida, infelizmente, né? A gente tem união, mas assim, puxa, eu conheço um grupo de enfermeiros auditores aqui e a gente troca ideias, troca experiências e tudo mais. Mas quando a gente olha no Brasil, né, a gente não vê essa união, né? Já vista aí piso que a gente não consegue aprovar e outras dificuldades que a gente acaba enfrentando na categoria. Então, toda iniciativa, acho que tem essa premissa de unir, né? Eu acho muito importante, e aqui estendo os parabéns novamente, porque eu acho que esse ponto que vai nos ajudar
né, a entender as dificuldades, né, porque quando a gente sai de um grande centro, de um estado, a gente percebe que a auditoria muda e a enfermagem muda, as necessidades e as dificuldades também mudam, né? Falando um pouquinho aqui do papel do enfermeiro, né? Você não se apresentou, né, Davi? Ah, é verdade, né? Tô achando que eu estou aqui falando com colegas aqui do dia a dia, né? Eu sou Davi, eu sou enfermeiro também. Trabalhei muitos anos com auditoria. Entrei na auditoria por culpa do Richard, né? O Richard é que foi lá na assistência, ela trabalhava na unidade assistencial e ele acabou me levando para a auditoria. Também gostei muito de trabalhar na auditoria. A gente se formou junto, a gente era colega de turma. Verdade, a gente se formou junto, trabalhamos juntos e hoje cada um trilhou o seu caminho. Eu mais ligado a operadoras, né? Trabalhei muito tempo também em hospitais e tive a oportunidade de auditar com alguns colegas aqui, né? Andréia, muitos anos de auditoria juntos aí. Andréia, saudades aí dos nossos bate-papos. Você forma amigos mesmo, né? Então isso é muito legal, né? Acho que esse é o rico mesmo, né, das experiências. Hoje eu estou numa empresa de tecnologia em saúde, né, e aí eu queria trazer até esse ponto também, né, porque quando a gente fala do papel do enfermeiro, ninguém tem dúvidas que o enfermeiro auditor, ele traz uma contribuição inestimável, né, principalmente em pequenas operadoras e pequenos hospitais, né, que não conseguiriam sobreviver sem o olhar do enfermeiro auditor, né, sem ter esse profissional lá revisando registros, analisando toda a parte assistencial, propondo melhorias. A atuação do enfermeiro auditor está muito próxima da educação continuada no hospital, né? Então, é um profissional chave dentro da instituição. Do lado da operadora também, né? À medida que eu tenho um auditor no hospital, esse hospital ele já se posiciona diferente, né? Ele vai cobrar mais da equipe assistencial para realizar o preenchimento adequado do prontuário e também identificar alguma prestação de assistência indevida, né? Como a gente pega, às vezes, muitas funções venosas num determinado período, né? A gente consegue identificar que é um profissional que muitas vezes precisa de uma orientação, precisa de um treinamento, às vezes esse profissional está virado em plantões, né? Então tem muita coisa que envolve a atuação dos enfermeiros auditores, mas acho que a riqueza está aqui mesmo, nessa troca de experiências, nesse debate que a gente tem. E aí, puxando um pouco, né, o gancho da área de tecnologia, hoje não estou mais lá, né, no dia a dia da auditoria, mas eu acompanho também, né, os auditores e fico lá na empresa pensando em como eu posso ajudar do ponto de vista de tecnologia, né? Então, tirar da mão do auditor aquele tipo de apontamento que é básico, assim, né? Coisas que são elementares, né? Como que a gente pode automatizar, né? Como eu automatizo algumas checagens, né? Muita gente falou aqui de contratos, né? De tabelas, de valores. Isso tudo o sistema pode auxiliar o auditor, e o auditor ele tem que ter foco, né? E eu vejo a evolução do auditor nesse ponto, né? Focar na qualidade da assistência prestada, né? Cada vez mais eu vejo a auditoria concorrente tomando forma ali, né? Tendo uma importância central, porque é aí que o auditor pode fazer a diferença. O auditor lá da retrospectiva, da negociação, ele também é importante, mas cada vez mais as empresas vão pensar em tecnologias para automatizar. Até porque, né, Davi? Porque, assim, a tendência é que a gente migre para um modelo baseado em desfecho e valor. E a gente vai começar a ter que auditar entrega e desfecho, qualidade. Então, acho que é isso, né, Davi? Porque é isso que você falou. Parte contratual, o sistema lê. Regra, preço, está errado, não está, 2, 3, tal. Agora, a qualidade, se foi feito correto, se foi entregue, esse olhar é mais difícil, né, cara? Exatamente. Então, a dica que eu deixo aqui, né, principalmente quem está começando na área, né, é focar mesmo na auditoria concorrente, entender desfechos, entender respaldos, né? Então, a gente precisa buscar evidências, né? Eu sei que é difícil e às vezes é escasso, né? Mas a gente precisa ir atrás disso, precisa se inteirar.
a avaliação de tecnologia em saúde, né, a ATS, é uma área muito interessante para a gente se aprofundar, entender um pouco mais como funcionam, né, esses mecanismos de análises e evidências científicas, porque eu enxergo, né, que o enfermeiro ele vai ter que ter essas qualificações para se manter aí pensando em médio e longo prazo, tá? Então eram essas contribuições aí que eu queria deixar para a galera, Richard. Bacana, Davi. Até aproveitando o gancho aqui, se tiver alguém nesse grupo aqui que trabalha com alguma ferramenta de DRG para pegar e monitorar desfecho, preenchendo esses dados em auditoria, se quiser colocar no comentário aqui ou passar um pouco a experiência, acho que é bacana. Diga, Anderson. Tem o Anderson e depois tem o... Cadê ele? Baixou a mão, o Jorge. Não vai tomar muito tempo, não. Cadê a Erlane? Eu queria que ela ver a carinha dela aí de novo, para falar um negocinho com ela. O Davi, eu mudei aqui meu fundo, porque a André falou, você tá com o Davi? Eu falei, não, é no mesmo prédio, mesmo arquiteto, mesmo condomínio. Aí eu já mudei, né? Porque sabe como é que é essas enfermeiras auditoras, essa raça, né? Ilane, minha querida, eu sinto muito, tá, por esse momento, agradeço imensamente da sua contribuição, me tocou imensamente, mas eu quero falar para você assim, a gente pode te ajudar com bastante coisa, principalmente você atuando pelo convênio, pela sua operadora, tá? E eu desejo muito que você se reorganize aí, e você está fazendo história aí onde você está, tá bom? Quero que você lembre de Florence, que foi uma grande enfermeira depois de uma grande guerra. Lembra de Ana Nery, que é a nossa referência, então sentiu isso imensamente. Então, essa guerra que você está, lembra muito disso. A enfermagem, ela não desiste. É uma verdadeira guerra. Verdade. E aí você pode contar com a gente, se reorganize, não desista, volte para mudar, você é forte, você vai conseguir. E aí depois eu quero falar para você que eu me senti imensamente grato, porque a gente coloca as coisas, né? Bacana, mas na verdade a gente em grande centro também não é fácil, a gente chora bastante. Já levei muita paulada aqui de chegar e falar, com licença, eu vou ali. E a gente tem o problema que é o inverso, né? É o ego que é muito grande. A gente tem grandes auditores que se sentem, né? E eles vêm massacrando e você pequenininho quer ter espaço, então a gente está na mesma guerra. Mas lembra dessas enfermeiras que foram grande referência, eu tenho certeza que aí onde você está vai ouvir muito falar de você e você vai detonar aí bastante gente que vai seguir os seus passos, viu? Obrigada. Parabéns. Conte, gente, tem umas ideias aí, depois você... Tomara que você saia dessa palestra aqui bem fortalecida e voltar para arrebentar aí, tá bom? E a colega que me quer, um dos meus clientes é Home Care, então se quiser bater um papo, fazer uma pergunta, estou à disposição também. Tá, Elane, obrigada pelas palavras. Obrigada. Obrigada, Anderson, obrigada. O Jorge tinha levantado a mão. Será que o Jorge saiu? Bom, pessoal, tá dando... Não, Será tá que aí. caiu? Ele tá aí ainda, mas acho que tá com o microfone fechado. Bom, se for falar de novo, Jorge, pode levantar a mão. Bom, acho que são 8h50 aqui. Eu coloquei no chat agora o link lá do grupo de WhatsApp de lesões de pele, que eu vi que a turma estava pegando e pedindo. Então, eu deixei disponível. Se não tiverem mais perguntas, eu queria encerrar, que está dando quase 9 horas. Queria agradecer a participação de todos aí. Acho que o engajamento do Anderson e da Selma também para puxar as próximas turmas. Davi, obrigado pela presença ilustre aí, de ter vindo e apoiar. Agradecer o Tiago, a Kelly, o Fernando, o pessoal que a gente já passou por algumas batalhas juntos aí. Obrigado por terem vindo apoiar também. E acho que até as próximas aulas. O que a gente pode fazer, acho, não sei se todos estão lá no grupo de auditores de WhatsApp também, mas quem tiver interesse em ser um coordenador, para a gente organizar, montar as próximas aulas, discutir tema, procurem a Selma, ela está organizando um grupo paralelo só com esses coordenadores, para a gente começar a montar e frequência, conteúdo, aquilo tudo, para a gente trazer algumas discussões. Espero que todos tenham gostado, que tenha agregado valor aí. Acho que a comunidade de enfermeiros do bem é isso, a gente poder trocar experiência, capacitar melhor. Tem outros pontos importantes. Eu volto a
dizer aqui, a gente tem que ter mais profissionais assumindo cargos importantes e liderança em grandes empresas. E acho que passando pela auditoria, você consegue enxergar o hospital e assistência como um todo. Você conhece todos os problemas e todas as rotinas. Você conhece autorizações, você conhece suprimento, você conhece um fluxo de pronto-socorro, e isso te capacita para que você seja um gestor melhor e um gestor mais eficiente, se você quiser explorar e caminhar para essa trilha de gestão. Então, é isso. Mais uma vez, obrigado a todos. Se alguém quiser fazer mais alguma consideração final, fique à vontade. Senão, a gente encerra. Eu não sei se vocês seguem as nossas redes sociais também. Tem o canal do YouTube Enfermeiros do Bem. A gente vai postar essa aula lá. O nosso Instagram é Projeto Enfermeiros do Bem. E o nosso LinkedIn, que é a rede mais ativa, que tem mais de 17 mil enfermeiros já, enfermeiros do bem também. Vocês acham a gente lá pelo LinkedIn. O meu é Richard Laos, minhas redes são Richard Laos. Quem quiser me procurar também, estou à disposição para ouvir e conversar com todo mundo. Mais uma vez, obrigado, Anderson, Selma, Davi, Andréia também, grata surpresa aí da sua participação e apoio. E obrigado, pessoal. Vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente encerra. Eu quero falar, rapidinho. Para de falar, Anderson, deixa eu falar, Davi. Uma emoção te ver. E, assim, o Anderson foi longe, né? Na Nery. Eu me lembrei do tempo da marmitinha de hack que a gente fazia. Então, assim, tem muita coisa mesmo, evoluiu mesmo, tem que estudar mesmo. Tem muita coisa nova no mercado. E é isso aí. Se alguém precisar também de mim, alguma dica, pode me chamar, eu estou à disposição. E quero participar da sua turma. Satisfação, viu? Eu quero agradecer a todo mundo, os convidados aí, a oportunidade, Richard, o grupo, pela confiança, e dizer ao pessoal, perguntem, procurem, participem, porque suguem o conhecimento. Eu falava lá na aula, né, eu sentava nas primeiras cadeiras, né, na faculdade, porque eu falava que a baba da professora era conhecimento por osmose, eu ficava em cima, assim, a gente não tem mais o presencial, né? E desejo boa sorte para todos, e a gente vai conseguir aí nossos objetivos, assim, e vamos crescer com a auditoria no Brasil. Um abraço para todo mundo. Eu também gostaria muito de agradecer a presença de todos. A primeira vez, sempre tem bem mais coisas assim para estar falando, as sugestões das necessidades das aulas, vocês vão poder estar colocando. Como eu falei, essa foi a primeira vez, e virão as aulas com os conteúdos para as necessidades de cada um, de repente votar quais são as maiores necessidades, não tenham timidez. Quem tem hoje 20, 30 anos, começou com um ano, começou primeiro observando antes de ingressar, então é normal, ninguém nasce sabendo tudo. De repente, alguma coisa que você sabe, a gente não tem, assim, aquele domínio pormenorizado, então não tenha receio, fale, coloque, tenho dúvida disso, eu gostaria de aprender sobre isso, e aí a gente vai votar, e as maiores necessidades a gente vai estar colocando. Se não tiver isso, então a gente vai fazer uma votação interna sobre o que é o melhor, usando as pessoas que têm mais tempo como professor, para saber por onde é que a gente começa essas aulas. Bastante grato pela sua presença, pelo seu tempo despendido de estar aqui, e a ideia é nivelar conhecimento, tá? Muito obrigada. Selma, obrigado. Bom, oi. Pode colocar aí o grupo no chat para o pessoal. Então, eu vi que o que o pessoal mandou pelo WhatsApp aqui é que tem pessoas que não estão conseguindo acessar o chat também. O que eu vou fazer? Quando eu postar esse vídeo lá no YouTube, lá eu coloco os links, que daí todo mundo consegue acessar e entrar. Então, eu vou pôr lá no nosso canal do
YouTube, lá no link, o grupo de WhatsApp. E só para finalizar aqui, aí, Selma, entre mortos e feridos, todos sobrevivemos, ninguém se matou aqui. Acho que estamos em plena harmonia aqui. E assim, o pessoal já está pegando e perguntando qual é a próxima aula aqui. Gente, em breve, assim, né? A gente vai definir nesse comitê nosso se serão aulas mensais, quinzenais, mas em breve teremos novas aulas. E obrigado pela participação de todos. Até a próxima aí. Obrigado, gente. Valeu. Assistam lá no nosso canal do YouTube depois. Obrigado, até mais. Valeu, Muito gente. obrigada. Tchau, tchau. Tchau.